Olá, galerinha, seja bem-vindo à nossa quarta aula prática e hoje nós vamos dar continuidade no nosso aprendizado a respeito da plataforma Scratch, dando início aí por operadores. Vamos lá. Estamos aqui no Scratch, então nós vamos aqui para Operators. Em Operators, aqui a gente consegue ver diversos elementos aqui que são muito úteis para as nossas atividades. Então, quando eu quero que determinada coisa aconteça em um espaço numérico, mas que seja aleatório, eu vou usar o pick random. Então, determinada coisa vai acontecer em um intervalo de 1 a 10, sendo que os números que vão ser escolhidos aqui vão ser aleatórios. Determinado evento vai acontecer se um número for maior que 50. Então, por exemplo, vamos colocar aqui igual. Vamos colocar o igual. Eu tenho um jogo onde eu determinei que tivesse 3 vidas. Aí eu vou colocar aqui que o game over vai ser chamado quando a variável número de vidas for igual a 0. Aí eu vou escolher aqui 0. Eu vou dar um pulinho aqui já em variáveis, justamente porque já é o próximo elemento que nós vamos estar estudando e eu vou poder estar usando justamente esse exemplo que eu dei para vocês. Então, eu vou clicar aqui em Make, né, fazer uma variável. Aí, eu vou dar o nome da minha variável, vou colocar aqui vidas. Vou clicar OK. E agora eu tenho a variável vidas. Vou pegar ela e vou colocar aqui. Então, quando o número de vidas for igual a 0, então ele vai fazer determinada coisa. Então, vamos lá. Vamos colocar um if aqui. Vamos colocar o condicional aqui dentro. Então, se o número de vidas for igual a 0, então nós vamos colocar um evento, que é chamar o game over. Então, vai chamar o broadcast, que é uma chamada de evento, uma chamada de uma mensagem. E a mensagem aqui, eu vou colocar, olha, new message, nova mensagem, e eu vou colocar aqui game over. Beleza. Então, quando o número de vidas for igual a 0, ele chama o game over e o jogo acaba, né? Eu colocaria, por exemplo, um stop all aqui. Esse stop all, ele encerra todas as execuções do game. Então, se eu tenho diversos sprites com vários scripts aqui, com vários algoritmos, todos rodando, né, em sequência, então, se eu colocar aqui stop all, ele para todos. Se eu colocar stop this script, ele vai parar apenas os scripts que estiverem dentro desse sprite que eu estou colocando esse bloquinho aqui, né, esse algoritmo. Então, tem diversas opções. Apenas esse script. Se eu colocar aqui other scripts in this sprite, ele para todos os scripts dentro desse sprite. Então, é isso. Se eu colocar all, ele para todo o game. Se eu colocar this script, ele vai parar apenas esse scriptzinho, esse bloco. E se eu colocar other scripts in this sprite, se tiver outros blocos aqui, né, vamos supor que eu tenha um outro bloco funcionando, uma determinada atividade aqui, vou colocar aqui como se estivesse tocando, né, alguma determinada música. Na hora que rodasse esse script, chamasse o game over, ele ia parar outros scripts aqui. Então ele pararia o som que esse outro script está executando. Vamos tentar fazer um exemplo aqui. Eu vou colocar o seguinte, eu vou criar um outro sprite aqui, então eu já vou aproveitar para ensinar vocês como é que isso funciona. É só vir com o mouse nesse gatinho, e aqui eu tenho a opção de criar um sprite, e eu tenho a opção de baixar do meu computador, ou tenho a opção de procurar dentro das opções que o próprio Scratch, a própria plataforma, me fornece. Então vamos clicar aqui e procurar um sprite que eu queira. Essa bolinha aqui, ó. Bom, vou pegar esse meu sprite, vou colocar aqui. Bom, vou pegar. Vou colocar aqui assim, como se estivesse na mão dele. Aqui em Ball, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer essa bola ser lançada para a direita ininterruptamente. Então, vamos lá.
Vou colocar aqui em eventos. Vou pegar a bandeirinha de início. Então, quando der início no jogo, esse sprite ele vai criar um clone de si mesmo. Olha, create clone of myself. Então, criar um clone de mim mesmo. Ele vai fazer isso para sempre. E ele vai esperar um tempo de 3 segundos. Não, não. Não, não vou fazer isso não. Vou fazer diferente. Vamos lá. Vou colocar aqui só create clone myself. Porque senão eu ia ter que cancelar tudo. Melhor não. Vou colocar um aqui, clone, quando eu for criado, né, quando eu for startado como um clone, eu vou, tô falando aqui na primeira pessoa como se eu fosse a bola ali, né? Eu vou me mover 10 passos para a direita, como está positivo, é para a direita, vou me mover 10 passos para a direita, mas eu quero que isso seja feito para sempre. Hum, vamos lá. Eu vou fazer melhor. Ele vai se mover. E aqui dentro eu vou colocar um if. Aí eu vou colocar um sensor aqui dizendo que se ele tocar na borda, edge significa borda. Se ele tocar na borda do jogo aqui, se ele tocar na borda, ele vai ser setado. Aí eu vou colocar aqui em motion, que dá a posição da bolinha. Ele vai ser setado para go to. Vai ser setado para a posição atual agora. Esse menos 104 e menos 110. Ele vai ser setado para cá. E ele vai continuar o movimento porque ele está no last forever. Vamos ver se vai funcionar direitinho isso aqui. Vamos lá. Beleza. Funcionou. Vou colocar ele mesmo. Não vou colocar como clone não, porque eu estou colocando como clone e aí a bolinha fica aparecendo ali. Assim eu consigo lançar ela mesmo e é o que eu quero. Eu tenho aqui a bolinha funcionando já do jeito que eu gostaria. Vou voltar aqui para o nosso outro sprite e vou fazer o seguinte. Vou colocar a bolinha aqui e mais um condicional aqui. Vou colocar mais uma bandeirinha de início. Vou colocar mais um C aqui. Se tocar no mouse, no ponteiro do mouse, então ele vai setar a variável vidas para zero. Vai setar a variável vidas para zero. Quando iniciar, vai estar em 1. Quando iniciar, ele vai setar automaticamente para 1. E quando tocar, ele vai setar para zero. Quando ele setar a variável vidas para zero, aí vai ser executado esse script aqui. Aí ele vai chamar o broadcast game over e vai parar todos os scripts. Então ele vai parar inclusive da bolinha. Aquela bolinha que estava mexendo aqui, ela vai parar. E eu vou colocar aqui o broadcast game over também. Então eu vou aqui no gatinho, vou clicar aqui para criar. Vou escrever aqui um game over. Beleza. Expandir, vou centralizar. Ok.
Vamos lá. Quando iniciar, eu quero que ele suma, eu quero que ele se esconda. Hide. Mas quando for chamado o broadcast game over, então tá aqui, ó, when I receive game over, quando for chamado o game over, ele vai aparecer de novo. Vamos lá em look, show. Beleza, acho que está tudo funcionando direitinho. Então, vamos dar play aqui. Play. Por que a bolinha não está indo para frente? Tem alguma coisa faltando aqui. Hum. É esse aqui o problema. Tava dando stop, posição errada. Aí estava parando o jogo. Beleza, agora está perfeito. Ok, tudo funcionando. Então, se está tudo funcionando, quando a bolinha tocar no ponteiro do mouse, então ele deve chamar o game over e deve parar todos os scripts, porque foi o que nós colocamos aqui, né? Aqui, stop all. Então, vamos ver o que acontece. Pronto, tocou no mouse, olha, exatamente ali, tocou no ponteiro do mouse, game over e parou todos os scripts. Então, essa é uma função extremamente necessária, a gente vai usar ela para o nosso game. Por isso eu fiz questão de mostrar aqui. E aqui do lado nós temos essa opção My Blocks, que é usada para poder criar blocos de códigos para poderem serem reutilizados. Então isso aqui é muito utilizado quando a gente quer fazer games muito grandes, com códigos complexos e que vão ser repetidos muitas vezes. No caso, o nosso game não vai precisar disso, então eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas agora a gente terminou aqui essa parte dos blocos e aí na próxima aula a gente continua falando aqui da plataforma do Scratch. Até a próxima aula. Tchau, tchau.